Fala aí, seus loucos, suas loucas, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Bom, galera, Coringão 2, Racing 2, não foi o resultado esperado aí, né? Poderia ter sido melhor, a chuva atrapalhou, erros defensivos, enfim, vamos lá pra Argentina, seja o que Deus quiser. Bom, galera, o Coringão jogou contra o Racing aí ontem, né, na Neoquímica Arena e saímos com o resultado de 2-2 aí. Coringão saiu perdendo o jogo, conseguiu virar, mas tomou um empate aí, né. O jogo aí teve alguns fatos positivos, fatos negativos, né. Vou começar aí falando fatos positivos, né. O nosso Yuri Alberto aí tá mostrando que realmente tá vivendo uma fase iluminada. Acho que é a melhor temporada da carreira dele aí. Marcou mais dois gols ontem e não foram dois qualquer gols, né? Foram dois golaços, né? Um dando uma cavadinha no goleiro ali, o outro um arremate lindo de fora da área aí, né? E a gente poderia destacar isso aí como uma coisa ótima, né? Infelizmente não vamos poder contar com ele pro jogo de segunda-feira contra o Cuiabá, né? Parece que tudo conspira contra, né? Agora que ele tá na fase iluminada aí, a gente não vai ter ele nesse jogo aí por suspensão. Mas no jogo de ontem ele, né, mostrou a que veio. E o Memphis ali fez boas jogadas também, inclusive no gol do Yuri Alberto. O Memphis teve uma participação fundamental ali, saindo de vários marcadores e quando todo mundo pensava que ele ia chutar pro gol, ele achou o Yuri ali sozinho para dar a cavadinha, né? Uma boa jogada dele. O Memphis teve mais uma chance no final do jogo de, né, fazer o gol da vitória, até limpou ali vários marcadores e chutou, passou perto do. Nossa, queria ser mais um golaço, ia ser três gols do Corinthians, três golaços, né? Mas infelizmente não saiu. Mas assim, galera, o destaque negativo, cara, tipo assim, pra mim foi a parte defensiva, porque o Corinthians poderia ter ganho esse jogo de 2-0, mas o Corinthians praticamente deu dois gols pro Racing, né? Porque aquele primeiro gol, eu não consigo dizer, eu vi gente querendo dizer hoje que o Hugo falhou de estar adiantado, assim, quando o jogo tá naquela situação ali, é normal o goleiro jogar um pouco adiantado, né? Porque ele não tá esperando uma bola daquela, né? Que o Kaká, por exemplo, fosse mandar a bola pra trás daquele jeito. Só que eu também não consigo enxergar como falha do Kaká, porque se você perceber, tem um deslocamento no corpo dele a hora que ele vai dar de cabeça, então ele não consegue cabecear pra frente. A bola simplesmente bate na cabeça dele e vai pra trás. E o Hugo não tá esperando aquilo por conta disso que ele tá um pouco adiantado também. E aí o atacante do Racing teve uma felicidade ali de mandar aquela bola por cobertura, né? Mas eu não consigo enxergar como falha, assim, nem talvez do Kaká por ter ido um pouco mole na bola, não sei, porque no futebol sul-americano esse tipo de que hipoteticamente teria sido falta nele não costuma ser marcado esse tipo de falta, né? Mas talvez, né, pensando num jogo sul-americano, ele deveria de algum torneio sul-americano, ele deveria ter ido mais duro na bola. Não sei, o que você acha? Deixa os comentários aí pra mim, se você acha que foi falha defensiva ou se foi simplesmente mérito do ataque do Racing, né? E o segundo gol pra mim também, né, o gol de empate do Racing aí também, se você perceber ali, o Garro vai na bola, beleza, o Garro é meia, ele não tem aquele cacuete de marcador, né? Então, do jeito que ele vai ali na bola, ele toma uma caneta, né? Enfim, passa reto ali no lance. Depois o Charles chega também, né? E o Charles, na minha opinião, já foi uma falha maior, porque o Charles é um volante, ele é marcador, ele já não poderia ter ido na bola seco daquele jeito ali, ter tomado aquele corte, né? E depois o André Ramalho chega meio esquisito na bola também, então, ou seja, foram três chances seguidas ali que o Corinthians teve de matar a jogada, né? E o Racing entrou cortando do jeito que quis, tabelando e chutou no canto do Hugo. Ali o Hugo não tinha nem o que fazer, a bola foi bem no canto. Ele tentou pular para pegar a bola ainda, mas não conseguiu, né? E assim, galera, 2-2. O Corinthians ainda teve, né, grandes chances no final ali também que, nossa, cara, poderia ter feito o terceiro gol, né? É aquele negócio que ele fala, né? O se não joga, né? Mas se o Corinthians não tivesse tomado esses dois gols que teve um quê de falha ali, né?
e tivesse feito os gols dele, tivesse feito os gols que ele perdeu no final do jogo também, poderia ir com um placar aí pra Argentina mais tranquilo, né? 2-3-0, né? Que no final ali, aquela bola que o Yuri escora pro meio de cabeça e o Romero chega atrasado. Depois o Alex Santana meio que não tá esperando aquela oportunidade ali, não tem cacuete de atacante, tá voltando, tá meio sem ritmo de jogo ainda, sei lá se foi um desses fatores ou se todos juntos, né? E ele perde uma chance ali clara de fazer o gol, chuta em cima do goleiro. E depois o Memphis faz uma jogadaça também e chuta a bola, passa pertinho do ângulo ali. Ai meu Deus, poderia ter sido mais um golaço do Memphis na Neoquímica Arena, mas infelizmente não foi, né? E, e é isso, galera. Ficamos com um empate aí, né? Vamos lá para Argentina. A gente sabe que eu cheguei a falar isso no vídeo passado que era bom ter feito um placar elástico, porque jogo na Argentina a gente sabe que pode ser contra o Boca, contra o River, contra o Racing, contra o Lanús, contra um time menor aí. Jogo na Argentina a gente sabe que é caldeirão, os caras, né, catimba, desce a bota. Hoje em dia menos do que era antigamente, né? Que até todo mundo fala, né, que o Brasil só não tem mais taças Libertadores, porque antigamente, quando não tinha tantas câmeras de vídeo, os argentinos desciam o sarrafo, né? Era uma coisa absurda que acontecia lá quando os times brasileiros iam jogar fora. Então, depois que começou a ter mais, né, câmeras de vídeo, hoje em dia mais ainda com o VAR, né? Aí deu uma diminuída nisso, tanto é que os times brasileiros vêm dominando os cenários aí no torneios sul-americanos, mas mesmo assim eles ainda catimbam, né? Faz aquelas, pica o jogo, faz cera, enfim, dependendo de se ele estiver ganhando, então, putz, aí piorou. Mas vamos lá, né, galera? Expectativa, como diz, a esperança é a última que morre aí. Vamos torcer para conseguir fazer, nem que seja mais um empate lá e tentar classificar nos pênaltis, né? Porque para pensar em vencer, o Corinthians vai ter que jogar muito mais, né? Porque o Racing tá com um histórico aí na primeira fase da Sul-Americana aí de jogos em casa, só goleando, entendeu? Ganhou os 3 primeiros jogos da primeira fase, se eu não me engano, de 3-0. Aí chegou nas oitavas, goleou. Chegou na fase anterior, goleou o Atlético Paranaense. Então, assim, é um time que em casa, pelo que tem demonstrado aí, tem muita força, né? O Corinthians vai ter que abrir o olho, vai ter que jogar muito mais do que jogou ontem, né? Pra ver se consegue arrancar um resultado aí. Eu sei que tava chovendo, mas se você for ver, a chuva atrapalha os dois lados, né? E a Neoquímica Arena é um dos poucos gramados aí que, se você for ver quando chove, a qualidade do gramado não cai tanto assim, né? Então, assim, eu acho que não serve como desculpa também pra falar que o Corinthians deixou de jogar porque tava chovendo ou algo parecido, né? Então, resumindo, o Corinthians vai ter que jogar muito mais bola lá na Argentina pra, né, conseguir o que essa classificação aí, que como eu citei no vídeo passado, é a nossa última chance aí de classificar para a Taça Libertadores e para a Copa do Brasil do ano que vem, né? Se o Corinthians não conseguir o título da Sul-Americana, ano que vem, o Corinthians joga só o Brasileirão e o Paulista, né? E a gente sabe que em termos de orçamento para um time isso daí é terrível, né? Então vamos torcer aí, continuar na torcida, que a função do torcedor é essa, né? E nós, torcedores corintianos, sabemos que a gente ainda é muito além nesse critério aí de acreditar, de ir até o fim do que a maioria das outras torcidas. Beleza? Bom, acho que eu não esqueci nenhum tópico importante. Se esqueci alguma coisa, deixa nos comentários aí o que você achou do jogo. Se você vê perspectivas do Corinthians classificar, o que o Corinthians tem que fazer, melhorar pro próximo jogo, né? E convido você que tá conhecendo agora o canal aí a se inscrever, né? Que é um canal que eu tô criando agora, faz acho que 2 semanas e pouquinho que eu criei esse canal. Tô gostando do feedback, valeu galera, valeu galera, blá, blá, blá. Valeu, galera. Já tem quase 70 pessoas inscritas e vamos que vamos. Falar muito de Coringão aqui nesse canal, se Deus quiser. Tanto com vídeos de pós-jogos, como eu citei anteriormente, você pode ir lá na aba comunidade. Eu tô sempre postando enquetes, fotos, notícias sobre o Corinthians lá. E nos vídeos shorts também, você vai ver que tem vídeos de lances históricos do Coringão aí. Tem muita coisa, como eu citei anteriormente, o canal feito de corintiano para corintianos, beleza? Valeu, galera. Forte abraço.
Agora o próximo jogo contra o Cuiabá, meu Deus do céu, sem Yuri Alberto no ataque ainda. Vamos ver se o Thales Magno melhora aí, né? Inclusive foi um dos erros que eu achei ontem naquela substituição, quando... Até esqueci de citar isso anteriormente no vídeo, quando o... Caramba, deu branco agora o nome do volante. Quando o José Martinez saiu. Nossa, deu branco aqui. Quando o José Martinez saiu, que ele tentou mudar o esquema do time ali, depois o Romero passou a jogar com 3 atacantes, né? E eu teria colocado o Thales, né? Não sei, mas é como eu sempre falo, eu não consigo ser tão enfático em críticas pós-jogos, porque ser engenheiro de obra pronta é fácil, né? Depois que você já viu tudo que aconteceu ir lá e dar um pitaco, é fácil. Eu não tenho que tentar entender o que passou pela cabeça do técnico ali na hora, né? Tá certo que o Romero já faz alguns jogos aí que ele teve uma fase muito boa ali, um ápice, né? E só que agora nos últimos jogos que ele entrou aí, ele não tem performado tão bem, né? Então, eu não sei se o Romero só rende mais quando ele já entra jogando, se quando ele entra como forma de substituição ele não consegue render tanto, não sei o que passa na cabeça aí do nosso menininho desespero. Bom, é isso aí, galera. Valeu, um forte abraço pra vocês. Segunda, o jogo contra o Cuiabá. Vou ver se eu trago um vídeo pra vocês aí depois do jogo também, beleza? Pra manter a sequência do canal aqui de ter sempre vídeo pós-jogos aí. Essa é a nossa intenção, além de outros tipos de vídeo, como eu falei, YouTube Shorts, vídeos longos aí que eu tô editando ainda, falando sobre a história de jogadores do Coringão, enfim. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço e vai Corinthians. Tamo junto. Até a próxima.